Empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo Empreendedor. Oferecimento. Metalúrgica Spillery, Eng Plus, Doutora Marília Melo Esprícigo, Blue Trade, Ser Educação Infantil, Adserve Administradora de Serviços, Wise Escola de Idioma, Alumasa Indústria de Alumínio e Plásticos, Apoema Store. Papo Empreendedor, com Taine Librelato. Verificar aquilo que precisa ser alterado. Mas o mais importante, né? A gente sempre precisa definir um objetivo e ter um plano de ação. Se a gente tem um objetivo e não tem um plano de ação, é um sonho. Se a gente tem um plano de ação sem um objetivo, a gente pode ficar dando voltas e não chegar a lugar nenhum. Então, eu sempre digo que para a pessoa ela entrar em alta performance, ela tem que se conhecer, a empresa tem que se conhecer, né? Então, a gente faz todo um trabalho de levantamento de informação para a empresa se conhecer. Muitas vezes, uma empresa ela não sabe o que é exatamente o produto dela. Ela tem lá um produto, por exemplo, sei lá, ela tem uma caneca, ela acha que ela vende uma caneca, ela não vende uma caneca. Ela vende uma experiência para uma pessoa tomar um chá. Então, até isso a gente ajuda as pessoas a trabalhar. Qual é o produto que a empresa realmente vende? Para quem ela vende, né? Porque muitas vezes a gente acredita que o produto é para um público e depois a gente descobre para que outro público. A gente ajuda as empresas também a descobrir qual é a melhor forma de chegar até esse público, né? Quais os canais de comunicação, qual a forma de chegar e qual a melhor estratégia de vendas. Tudo isso alinhado, a gente precisa saber o quê? Quais são as áreas-chave da empresa? E quando eu falo empresa, pode ser para uma empresa ou pode ser para uma pessoa. A gente usa uma mesma lógica. A gente precisa saber quais são as atividades chaves que a empresa precisa ter para cumprir esse objetivo. E, claro, né, quais recursos ela vai precisar. Será que ela vai precisar de recursos materiais, financeiros, físicos? E, aliado a tudo isso, quais os parceiros que ela precisa ter para entregar esse objetivo? E quanto tudo isso vai custar e quanto que ela vai lucrar fazendo tudo isso, né? Então, em linhas gerais, essa é uma metodologia que a gente trabalha nas empresas para ajudá-las, principalmente a definir o objetivo, criar um plano de ação e os passos para chegar até lá. E a gente é muito feliz, né? A gente já fez trabalho na Librelato, fiz trabalho também com a Taine, várias empresas aqui, e todas elas a gente tem a feliz reconhecimento de saber que todas elas ficaram muito melhores. Por quê? Quando a pessoa tem um objetivo claro, tem um plano de ação e ela sabe o que ela precisa fazer para chegar até lá, não que não tenha intempéries nem tudo mais, mas a gente também dá as ferramentas para acontecer alguma coisa. Eu sempre digo, o objetivo ele é escrito a caneta, mas o plano de ação é a lápis, porque ele pode mudar ao longo do tempo. Ô, Renata, eu sempre comento que o nosso consumidor hoje cada vez muda, né? E vai evoluindo também, né? A compra, assim. Por que tu acha que é tão importante treinar os vendedores? Primeiro que eu sempre falo, né? Como você mesmo disse, a venda está mudando, o nosso cliente está mudando, o perfil do cliente está mudando. E o vendedor que não se atualiza, o que acontece com ele? Ele acredita que aquela mesma técnica que usava no passado vai funcionar agora. E a gente está num ritmo tão grande de mudança que o vendedor ele precisa se atualizar constantemente. Eu acredito que a cada 6 meses as pessoas precisariam entender qual é o novo modelo e até o novo consumidor. E se faz isso como? Com pesquisas, né? Se faz isso fazendo pesquisas e entendendo. Por exemplo, vamos pegar aqui quando a Librelato começou. Cara, a Librelato começou, as vendas vieram, as pessoas iam fisicamente até o lugar, tinha aqueles almoços, tinha aquela coisa toda onde se vendia. Hoje a coisa é muito mais dinâmica. Hoje vem uma nova geração, vem os filhos dos donos daquele lugar, que são pessoas que têm uma outra mentalidade, uma mentalidade mais rápida, uma mentalidade que não quer tanto contato, e o vendedor vai ter que aprender a fazer. Então, o treinamento para a área de vendas, ele é fundamental e ele precisa ser contínuo. Por quê? Porque nós estamos num momento em que aquilo que funcionava ano passado não funciona mais.
Hoje nós temos um canal de vendas e um canal de comunicação que é muito importante, que são as mídias sociais. E as mídias sociais, o algoritmo muda a cada mês. E se a gente não entende isso, a gente nem entende por que não estão vindo novos leads, né, que seriam os interessados em comprar. Então, é fundamental, Taine, que os vendedores eles estejam abertos a esse novo momento. Porque o representante vai continuar existindo? Vai, mas de uma outra forma. O vendedor porta a porta vai continuar existindo? Vai, mas de outra forma. A venda ela vai estar se tornando muito mais uma venda consultiva do que o tirar pedido. O tirar pedido, você tira o pedido pela internet. Sim. Agora, a pessoa ir ali, entender a sua necessidade, entender qual a melhor solução para você, esse vai ser o papel do novo vendedor. A partir de agora, né? De alguns anos já está vindo assim, né? Ô, Renata, em relação à liderança, né? Quais são as maiores habilidades que os líderes têm que ter? Você sabe que isso é uma coisa que também tem mudado muito, né? Antigamente, o líder tinha até aquela expressão, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase, ela existiu e ela funcionou para uma geração que foi a geração que nasceu até lá nos anos 80. Por quê? Porque essa geração ela foi criada por pais que nasceram no pós-guerra, que foram educados com o quê? Meu filho, se você tiver um emprego, aquela época era muito escasso, não tinha tantos empregos. Se você tiver um emprego, agarra com unhas e dentes e obedece o seu chefe, você fique lá até aposentar. Isso não existe mais. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo onde existe uma abundância. E esse estilo de liderança do manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquele chefe que grita, que manda, que isso já está deixando de existir. O Daniel Goleman, que foi o criador da inteligência emocional, na semana passada ele fez um artigo na Forbes Magazine dizendo que a competência número 1 que os novos líderes precisarão ter é a empatia. O que é empatia? É o líder se colocar no lugar do outro. E ele vai mais fundo, Tataína. Ele fala de uma empatia emocional, que é você tentar sentir o que o outro sente. Que é uma coisa muito mais complexa, né? Porque como é que eu vou sentir algo que o outro está sentindo se eu não passei por aquilo? Mas para você entender como que está mudando, porque antigamente a gente dizia, quais as competências que um líder precisa ter? O líder precisa saber organizar seu tempo, precisa saber delegar, precisa saber dar feedback, tudo isso ele continua precisando. Mas tanto o Fórum Econômico Mundial como várias instituições colocaram que a inteligência emocional, a empatia, que faz parte da inteligência emocional, ela é um dos ganchos da inteligência emocional, vão ser competências fundamentais para os líderes que quiserem se manter na liderança, principalmente quando a geração X estiver aí dominando nas empresas. E, Renata, assim, eu como líder, né, como é que eu posso fazer para estimular o talento do meu time? Posso deixar Renata, posso deixar para você responder essa pergunta depois do nosso intervalinho? Pode. Com certeza. Perfeito, então. A gente vai... Como eu falei, se deixar eu saio falando, hein? Me corta. A gente tem um intervalinho aqui. 5 minutinhos a gente volta já com essa resposta. Mais uma vez agradecemos, né, o seu tempo, a disponibilização de estar conosco aqui, nos ensinando, nos dando aula aqui. Já já a gente volta. Programa Melhor do Dia. 11h41. 92.9. Um bom vinho depende de uma ótima experiência. E a Vinícola Bianco traz a tradição italiana de produzir os melhores vinhos. A linha de vinhos Bianco conta com 9 variedades, além da linha Alteza. Afinal, uvas de extrema qualidade produzem grandes vinhos e deliciosos sucos na linha de fruto. Sabor e aroma característicos das terras situadas na cidade das colinas. Venha nos visitar e degustar um bom vinho em Barracão Orleans. Informações 4834662876. Vinícola Bianco. Beba vinho do seu jeito.
O seu pet merece uma clínica veterinária completa. Seu pet merece Me House. Consultas, cirurgias, internação, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, banho e tosa, grande variedade em brinquedos, acessórios, rações e serviços de hospedagem. E para melhor atender, a Me House está em 4 endereços: Orleans, Braço do Norte, Uruçanga e Rio Fortuna. Entre em contato 3658-4451. Me House. Seu pet vai adorar. Olha só, quase chegando na hora do almoço, deixa eu, Jana Vieira, te dar uma dica, tá? Restaurante e Cozinha Industrial Sabor de Casa, que possui um cardápio variado todos os dias e lá até o preço é uma delícia, tá? Cardápio do dia de hoje tem arroz, feijão, espaguete, alho e óleo, batata palha, pão de alho, hambúrguer, frango ensopado, maionese, farofa e saladas e o melhor, tudo isso por apenas R$20, é isso mesmo, R$20. Então corre lá e aproveite almoço no restaurante Cozinha Industrial Sabor de Casa aqui em Orleans. Rodovia S68, bairro Samuel Sandrini, ao lado da Plazon. Telefone 3466-4172. Só penso em você. Só penso em você. O jeans já faz quase parte de nós, não é mesmo? Então venha correndo escolher o seu no Festival do Jeans Adulto das lojas São Paulo Magazine. Calças, camisas, bermudas, saias, qualquer peça em jeans com 20% de desconto no crediário. São centenas de marcas e modelos confortáveis feitos pra você. Vamos curtir um jeans? Vem direto pra São Paulo Magazine, todo mundo compra aqui. A violência política de gênero acontece quando uma mulher eleita não está segura nem mesmo no plenário, quando o apoio do partido nunca vem, quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Ó, que isso, amor? Gostou? Acabei de comprar. Como assim? Saiu pra fazer umas comprinhas e voltou com o carro? Calma, amor. A entrada eu parcelei em 12 vezes no cartão e o primeiro pagamento é pra daqui 60 dias. Pensou em trocar de carro? Pensou Carlinhos Automóveis. Nossa loja possui mais de 60 veículos em estoque. Financiamento com todos os bancos, carros com procedência e mais. Qualidade e garantia de verdade que você só encontra aqui. Venha nos fazer uma visita. Rodovia SC390 no bairro Ilhota, em Pedras Grandes. WhatsApp 489-9969-9607. O Brasil vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumo consciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. 92.9. Voltamos a apresentar Melhor do Dia. Oferecimento Afubra, Colonial Frutas e Verduras, JR Comunicação Visual, Supermercado São Pedro, Unibave e Vipcar Kia em Criciúma. É isso, gente, 11h46. Estamos ao vivo aqui no Melhor do Dia com o Papo Empreendedor, na apresentação de Taine Librelato, ela que hoje está entrevistando Renata Nunes. Lembrando que estamos ao vivo também lá no nosso Facebook, na nossa página Rádio Guarujá. Jana, eu quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos ouvintes aqui. A Tatiana Jeremias Cardoso, muito obrigada pela audiência, né? Também o Sidney Gunzani e o Augusto Andrade. Obrigado por estar aí nos prestigiando, né, Renata? Se vocês querem aprender sobre vendas, vocês estão no lugar certo hoje. E, Renata, a gente estava conversando, né, sobre como é que eu faço como líder para estimular o talento de um time. Excelente. Primeira coisa, para a gente estimular o talento de um time, a gente tem que conhecer o nosso time, tá? As pessoas, elas são diferentes, têm talentos diferentes, e é muito importante que a gente conheça o nosso time e coloque as pessoas certas nos lugares certos. Hoje já existem vários tipos de testes, né, assessments, que a gente pode usar para descobrir o talento do nosso time. E colocar as pessoas certas nos lugares certos. Uma outra coisa, eu já vou falar um pouquinho mais sobre esses testes, né?
Mas uma outra coisa também é que a gente tem que... Existe um fator que chama estresse optimal. O que é estresse optimal? As pessoas, elas entram em performance, elas são motivadas quando elas têm um desafio, mas elas têm competência suficiente para alcançar aquele desafio. E o desafio, como a palavra mesmo disse, é algo que desafia a pessoa. Mas não pode ser algo impossível. O que desmotiva as pessoas? O que desmotiva as pessoas é: eu tenho competência para fazer algo e o desafio é muito fácil. E isso desanima. Por quê? Porque aquilo não me motiva. Eu faço com o pé nas costas, vamos dizer assim, como diz o pessoal, né? Agora, se eu tenho uma competência e o desafio é algo que eu vejo que é quase impossível de alcançar, o que acontece? Eu desanimo no começo. O que é o estresse optimal? O estresse optimal é eu conciliar a minha competência com um desafio que me estimule. Então, esse é um ponto, tá? Então, o líder, ele tem que estar sempre tendo objetivos claros para as equipes. Uma das coisas que eu mais ouço, eu e Marcelo, quando a gente vai nas empresas, Taine, são os colaboradores dizerem assim: eu não sei o objetivo. Eu sei que a gente tem que vender, eu sei que a gente tem que bater meta, mas eu não sei o objetivo. Qual é o objetivo? Se a pessoa não sabe o objetivo, pouco provável que ela vai, né, se motivar a alcançar algo. E se ela não sabe o objetivo, como é que ela vai alcançar esse estresse optimal? Uma outra coisa que o líder precisa prestar atenção é: ele está colocando a pessoa certa no lugar certo? E aí eu vou te dar alguns exemplos, né? A gente trabalha com algumas ferramentas que se chamam assessments, que são autoavaliações, onde a gente consegue identificar o perfil comportamental da pessoa e o motivador dela. E várias vezes a gente pegou pessoas super inteligentes, com uma capacidade imensa, trabalhando no lugar errado. Vou te dar um exemplo. Nós fomos chamados para fazer um trabalho numa empresa, numa metalmecânica, com os líderes da fábrica, os líderes da metalurgia. E aí, fizemos o assessment com cada um deles e eu fazia a Renata, reunião. tu poderia explicar o que é esse assessment, para o pessoal entender? O assessment é uma autoavaliação que as pessoas respondem, aonde a gente consegue identificar qual é a área de maior facilidade das pessoas e principalmente aquilo que motiva elas. Então a gente analisa duas formas, né? A gente entende aonde ela tem facilidade de agir e aonde ela tem mais motivação. E aí, quando a gente fez esse trabalho, olha que interessante. Tinha um rapaz, ele era o líder do PCP, né? Tava lá na produção, ele que tinha que fazer milimetricamente, trabalhar para que a fábrica tivesse todo o planejamento e controle de produção. Esse líder, ele não tinha facilidade para detalhes, ele não tinha facilidade para coisas metódicas. Ele tinha facilidade para falar com pessoas, para persuadir. Já começa o problema aí, né? Porque um líder de PCP, ele tem que ser bem metódico, bem meticuloso, uma pessoa centrada. E o motivador dele, ele tinha motivação por alcançar resultados. E o que estava acontecendo com ele há 2 anos que ele estava ali? Como ele não tinha facilidade para fazer aquilo, ele fazia sempre muito esforçado. E aí ele nunca alcançava os resultados. Como ele não alcançava os resultados, ele não supria o motivador dele. E ele estava sempre desmotivado e cansado. E aí, quando a gente fez a reunião, eu falei para ele: você chega sexta-feira sentindo que você está cansado, exausto, e que o seu trabalho, por mais que você se esforce, nunca é bom. Ele quase começou a chorar na minha frente. E aí eu conversei com ele e disse: olha, eu acredito que a gente tem que conversar com a diretoria, e eles estão precisando de um engenheiro na área de vendas, e por que não você ir para a área de vendas? Resultado, no primeiro mês, ele bateu todas as metas e ficou feliz na área de vendas, que era a área que ele tinha facilidade. E não era a área que ele estava. Então, muitas vezes, o líder, ele precisa ter essa sensibilidade de colocar a pessoa certa no lugar certo. E olha o que eu vejo muitas vezes nas empresas. Mas isso é difícil, né, Renata? Não é uma coisa assim fácil, né? Mas tem algumas coisas que a gente consegue perceber. Teve uma vez também, a gente estava numa outra empresa, era uma rede de lojas, e tinha uma pessoa que tinha acabado de ser promovida. O líder quis dar uma promoção para ele.
ele era o melhor estoquista que tinha na loja. E ele promoveu ele a gerente de vendas. Pensa. O Renata, assim, eu já vi assim, geralmente se pega um melhor vendedor e coloca ele como gerente de vendas, e isso como atrapalha a carreira, né? Mas aí depende, porque eu sempre costumo dizer, Taine, que cada nível que a gente vai na nossa carreira exige competências diferentes. Por isso da importância dos testes, de fazer os testes, né? E, Renata, olha só, a pergunta que não quer calar, que tá todo mundo me pedindo aqui no WhatsApp, como é que a gente faz para vender mais? Como é que a gente faz para vender mais? Tá, bora lá. O que é a venda, né? A venda, a gente tem que pensar que a venda é um funil, tá? Eu preciso ter uma quantidade de pessoas interessadas que eu negocio com ela para eu chegar numa venda. Então, a coisa mais importante que eu sempre falo para as empresas é: você precisa aumentar a quantidade de pessoas interessadas. Isso na área de venda se chama o quê? Prospecção. A atividade da prospecção, ela tem que ser a atividade número 1 das empresas. E muitas vezes o que as empresas fazem, elas não prospectam, porque elas acreditam que elas já têm uma carteira de clientes. Eu costumo dizer que a prospecção é você estar constantemente enchendo a caixa d'água de água da tua empresa. Olha só, imagina que você tem uma casa na praia e tem lá uma caixa d'água que daria para 5 pessoas tomarem banho. Aí é final de ano, chega sexta-feira, a parentada desce pra praia, aí vem os amigos, vem não sei quem, e você não percebeu que faltou água na rua. E todo Renata, mundo isso não acontece na casa de ninguém, de chegar os parentes no final do ano, tá? Não, acontece, né? Né, Jana? Não acontece, a gente não sabe o que é isso. Não, pior que não. E aí o que acontece? Você, né, quis deixar todo mundo tomar banho primeiro, e aí quando você vai tomar banho, o que aconteceu? A água acabou. Isso acontece com as empresas que não fazem prospecção. A prospecção, ela é o pilar número 1 das vendas. E você sabe, Taine, que muitas empresas, as empresas mais organizadas na área de vendas, porque a área de vendas, o que aconteceu com a área de vendas? As empresas organizaram todas as áreas. A área de vendas ficou por último. Muitas empresas ainda não têm nenhum software de CRM, que é um software de relacionamento com o cliente. Muitas empresas ainda, o vendedor anota num caderninho quem estão os interessados. Muitas empresas ainda usam planilhas Excel, então não estão profissionalizadas na área de vendas. Renata, algum software que indica? Tem vários softwares de CRM que são fáceis de usar, tem o Pipedrive, tem vários softwares, né? Mas tem algum que é uso grátis ou não? Geralmente, Taine, se a empresa quer se profissionalizar, tem até algumas versões gratuitas, mas não vai ter aquilo que se exige para se profissionalizar. Eu sempre digo assim, o seu sistema de ERP, que emite nota fiscal, é grátis? Geralmente não é. E por que o seu software de vendas, que é o coração da empresa, tem que ser grátis, né? Sim. Então, na verdade, a gente questiona aqui porque o programa tem esse intuito, sabe, Renata, de ajudar todos os tipos de empreendedores. Então, aqueles que já têm uma situação financeira melhor e aqueles que não têm. Então, por isso da pergunta, né? A gente fez umas receitas mágicas aqui, né, Jana? E eu vou te dizer assim, ó, o que as empresas podem fazer? Elas podem começar com uma planilha Excel, mas elas precisam começar a organizar os interessados, que são chamados de leads. E o que eu ia dizer, Taine, que tem empresas já se organizando para ter vendedores que só ficam enchendo a caixa d'água, que eles chamam de vendedores de topo de funil. E tem os vendedores fechadores. Antigamente, o vendedor tinha que fazer tudo. Hoje, as empresas estão entendendo que você ganha muito mais produtividade se você colocar um time para encher a caixa d'água e outro time só para sair atrás daquelas pessoas ali que têm interesse. Esse encher a caixa d'água pode ser através de um marketing digital, você trazendo pessoas interessadas da internet, pode ser acionando campanhas de e-mail, pode ser usando o telefone, pode ser usando o WhatsApp, pode ser usando propaganda na rádio, pode ser usando propaganda no jornal, mas a gente precisa estar constantemente enchendo a caixa d'água. Porque aí o que acontece com várias empresas, elas fazem prospecção de susto. Não vão bater a moto. Vamos fazer um esforço aqui agora e sai ligando. Não, gente, isso tem que ser todo santo dia. Todo santo dia eu tenho que acordar e pensar: quanto de água eu vou botar na minha caixa d'água?
porque senão a água falta. E se a água falta, a meta não é batida. E se a meta não é batida, aí vira todo o problema que a gente tem. Então, assim, para a gente vender mais, Taine, precisa, primeiro, entender qual é o objetivo da empresa, para que público eu vou vender, porque pode ser que eu estou enchendo a minha caixa d'água com o público errado, também eu não vou vender. Então, a primeira coisa é entender o meu produto, entender o objetivo, entender para quem eu vou vender, como eu vou vender, e aí ter uma rotina. Eu costumo dizer que prospecção é ritmo, e ritmo é rotina. Muita gente não gosta de rotina, mas eu vou dizer, as grandes empresas, as pessoas de maior sucesso, elas têm ritmo e têm rotina. Porque as coisas acontecem com rotina e com ritmo. E venda é ritmo. Se você não tiver ritmo na venda, você vai fazer venda de soluço, vai fazer venda de preocupação, vai fazer venda de força-tarefa. Só que isso causa um desgaste e um estresse muito grande. Então, e Renata, assim, a imagem pessoal, tu acha que interfere na venda? A imagem pessoal, principalmente se for vendedor, né? Vendedor tete a tete, vendedor porta a porta, interfere muito, né? E você tem que... A imagem pessoal, ela tem que ser condizente com o produto que você está vendendo. Então, por exemplo, eu vou vender algo que é super formal, eu tenho que estar vestido mais formal. Eu vou vender algo que é mais informal, eu tenho que estar vestido com algo mais informal. Até, Renata, assim, ó, nosso programa já está acabando, né? A gente está sem tempo já, né, Jana? Mas eu quero ter a oportunidade de trazer outra vez aqui para te falar sobre imagem pessoal, porque isso foi uma das coisas que mais modificou na minha carreira com a tua mentoria, e eu acho que é de suma importância para as pessoas entenderem, né? No país que a gente mora, as regras e cultura que a gente tem, o quanto a imagem pessoal interfere na venda. E depois que eu passei pela tua mentoria, eu modifiquei a minha forma de me vestir, e como isso modificou os meus fechamentos de vendas. Então, quanto isso foi importante, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando, né, Jana? Isso. Então, como hoje é o dia do veganismo, eu queria só que tu falasse um pouco desse teu novo projeto. Então, hoje é o dia do vegetarianismo, né? Eu sou vegetariana há 9 anos, vegana há 6 anos, e mudou a minha vida para melhor ter optado por uma alimentação não inflamatória, que é uma alimentação que não consuma nada de produtos animais. E desde o ano passado, como boa empreendedora, eu criei o Ideia Vegana, e com ele eu criei um curso chamado Curso Mestre em Queijos e Laticínios Veganos, onde eu ensino as pessoas que dá sim para comer queijo, comer manteiga, creme de leite, requeijão, tudo, sem ser de origem animal e sem inflamar o seu corpo. E, para quem quiser, na semana que vem a gente vai começar uma maratona de aulas gratuitas lá no canal do Ideia Vegana, no Instagram e no YouTube. Para quem quiser participar, é gratuito, só seguir lá Ideia Vegana. E vem comigo para poder aprender como melhorar a sua saúde e sua vida. Perfeito, então. Em nome da Rádio Guarujá, te agradeço pela oportunidade, né? Tivemos uma aula hoje, né, Jana? Isso aí. Anotei tanta coisa aqui que para mim praticamente foi um curso hoje. Renata, muito obrigada, tá, pelo carinho. Eu tenho uma admiração muito grande por ti. Muito obrigada por ter me ensinado tanto. E por hoje, né, ter concedido essa entrevista aqui para Guarujá. Eu que agradeço a cada um de vocês. E quem quiser saber mais, nós temos o nosso site www.businessperformance.com.br. E se você quiser ter uma saúde melhor, você também vai lá no ideiavegana.com.br ou no Instagram e no YouTube, Ideia Vegana. Obrigada, então. Obrigada, Jana. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Taine. Obrigada, Renata. Mais uma vez, reforço o convite para você seguir lá nas redes sociais. Eu sigo, super indico, né? A conhecer, então, o Instagram da Renata Nunes, Ideia Vegana. Ótimo final de semana para vocês e até o próximo programa. Valeu. Guarujá FM 92.9 apresentou Papo Empreendedor. Oferecimento Metalúrgica Spillery, Enge Plus, Doutora Marília Melo Esprícigo, Rui Trade, Ser Educação Infantil, Adserve Administradora de Serviços, Wise Escola de Idiomas, Alumasa Indústria de Alumínio e Plásticos, a Poema Store. Papo Empreendedor com Taine Librelato.